Eu quero saudar nessa noite de domingo, dia 23 de agosto, a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Votuporanga, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo também aos nossos queridos irmãos de outras igrejas, familiares e amigos que nos acompanham nas redes sociais. Na mensagem dessa noite, eu quero concluir a reflexão iniciada na manhã de hoje sobre o tema Eu sou o Alfa e o Ômega. E o texto base da nossa mensagem está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu convido você nesse instante a abrir a sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Feche seus olhos comigo nesse instante e em família, como estamos agora, vamos estar orando ao nosso Pai Celestial. Muito obrigado, Senhor, pela noite de hoje, pelo privilégio de podermos estar juntos em família, realizando para a glória do Seu nome esse culto doméstico. Que nesse momento, depois de termos cantado, depois de termos orado ao Senhor, queremos agora ser alimentados com a Tua palavra. E que o Senhor, nesse momento, ó Deus, fale ao nosso coração, através do texto lido e outros que vamos fazer referências nessa mensagem. Fala conosco, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. A história de Jesus Cristo, o seu nascimento, a sua vida, o seu ministério, a sua morte e a sua ressurreição, tem sido alvo, no decorrer dos anos, de muitos estudos, questionamentos e até muitas controvérsias. Teria mesmo existido alguém chamado Jesus de Nazaré? Alguém faz essa pergunta. Realmente existiu o Jesus histórico? Jesus da história? Nós cristãos de tradição reformada, nós afirmamos de maneira categórica a existência da vida, da pessoa, do ministério e da obra de Jesus Cristo. E a nossa fundamentação, ela está nas Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento. A palavra de Deus, é assim que reconhecemos a Bíblia. Palavra de Deus eterna, palavra de Deus inspirada, palavra de Deus infalível e palavra de Deus inerrante. É assim que nós enxergamos a Bíblia. E é por isso que ela se torna para nós o fundamento da nossa fé. É a nossa regra de fé e de prática. Nada melhor, quando queremos tentar responder essa pergunta, quem é Jesus, do que olharmos nas Escrituras e através dela encontrarmos essas respostas. E a pergunta então, que salta aos nossos olhos, diante do tema, eu sou o Alfa e o Ômega, é a seguinte: quem é Jesus ao afirmar ser Ele o Alfa e o Ômega? Na manhã de hoje, nós analisamos as 3 primeiras afirmações que o próprio Senhor Jesus Cristo faz neste capítulo 1, versículo 8, registrado aqui por João no livro de Apocalipse. Nessa noite, eu quero analisar as últimas 3 afirmações que estão dentro desse versículo, quando Jesus diz quem de fato Ele é. A 4ª afirmação aparece quando diz, Ele é aquele que era. Observe comigo. Ele é aquele que era. E quando há essa referência ao passado, aquele que era, entendemos
que está se referindo à fidelidade de Jesus. Jesus é fiel, é aquele que era. Ele também descreve aqui, nessa afirmação, a sua imutabilidade. Ele é aquele que era e continua sendo o mesmo, que não muda com as gerações, que não muda com o tempo, continua sendo o mesmo, fiel. Hebreus capítulo 13, versículo 8, o autor aos Hebreus diz o seguinte: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não há mudanças nele, não há variação do seu caráter, não há mudança na sua natureza santa, pura e divina. Ele continua sendo o mesmo, ele é sempre o mesmo, imutável e fiel. O que ele é, ele sempre foi e sempre será da mesma maneira. Sua pessoa, o seu amor, o seu poder, o seu propósito, todos são imutáveis, porque imutabilidade também é um atributo divino. E sendo Jesus imutável, nós estamos diante de alguém que é o próprio Deus, que não muda. Mas o texto ainda diz, tentando responder quem é Jesus, o texto ainda diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, o que é, o que era, e observe agora, o que há de vir. Agora, Jesus fala algo projetando-se para o futuro. Quem é ele que há de vir? Aqui a referência é ao juiz. Jesus é o juiz. É aquele que há de vir. Ou seja, em breve, Jesus Cristo virá como juiz soberano. No final de todas as coisas, sendo ele o ômega, o fim de todas as coisas. E ele virá para julgar os vivos e os mortos. E na linguagem do próprio João em Apocalipse, ele virá finalizar todas as coisas, porque ele é o Amém. O assim seja. Apocalipse 22, 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. O soberano que um dia voltará e há de julgar a todos segundo a sua vontade e a sua retidão. Quem é Jesus? O texto agora conclui dizendo: ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Senhor. Ele é aquele que é. Ele é aquele que era. Ele é aquele que há de vir. E agora conclui: ele é o Todo-Poderoso. Cristo é o começo de todas as coisas. A sua substância de todas as coisas. Ele é o fim de todas as coisas. Ele é o nosso próprio Salvador. Ele é eterno. Ele é o próprio Deus. E todos esses atributos se reúnem em outro atributo. Tudo isso ele é, e ele ainda é muito mais, porque ele é todo poderoso. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, porque ele é Deus poderoso. Ele é o criador de todas as coisas, ele é o sustentador de todas as coisas, e ele é o governante de todas elas. É o Todo-Poderoso. É aquele cujo sangue e a sua justiça nós confiamos, e por ele, pelo seu poder, nós fomos perdoados e resgatados, cujo domínio e soberania eu e você e a sua igreja se submete de forma livre, espontânea.
e de bom grado. Ele é aquele em cuja mão nós temos depositado a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé, o nosso amanhã. Ele é o próprio Deus, Todo-Poderoso. Por isso, nós não temos o que temer. O nosso Salvador Jesus Cristo é o próprio Deus fiel, poderoso, que há de nos conduzir à eternidade a qual Ele foi preparar. Eu e você estamos seguros nas suas mãos. Como diz lá João capítulo 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Nós somos o seu povo. E nós aguardamos com expectativa a sua segunda vinda. E dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que a graça, o amor e a consolação do Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém. Vem, quero te tomar hoje em meus braços, vou acariciar os teus cabelos, vem, quero te cobrir com os meus beijos, vem, quero te encontrar, meu filho amado, vem, quero te tomar hoje em meus braços, vou acariciar os teus cabelos, vem, quero te cobrir com os meus beijos, vem, para mim és honrado e precioso aos meus olhos, meu prazer está em ti, eu te escolhi. Vem, quero te encontrar, meu Pai amado. Vem, quero me lançar hoje em teus braços. Vou acariciar os teus cabelos. Vem, quero te